Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Fábio Tais Esporte desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, né? Hoje nós temos um anunciante aqui na nossa live, Ailton Caldo de Cana, só alegria, né? Fica aí na rua São Paulo, número 1946, próximo a Agros Aves. Então, aí quem tá passando na rua São Paulo, quer parar para tomar aquele caldo delicioso, aquele pastel frito na hora, passa lá e fala com meu amigo Ailton Caldo de Cana, só alegria. Então, passa lá para conferir aquele pastel delicioso frito na hora. O telefone do nosso amigo Ailton é o 997-207731. Ele fica de segunda a sábado ali no Caldo de Cana, só alegria. Mandando um abraço também para os meus amigos, chefe do óleo, que também está anunciando conosco. Aquele abraço para o Fábio, Gilson, sempre acompanhando o chefe do óleo. Sejam bem-vindos a nosso programa Fábio Tais Esporte. Está no ar o programa Fábio Tais Esporte desta quinta-feira, né? Dessa quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Seja bem-vindo, meus amigos e minhas amigas. Muito bem, estamos de volta, são 19 horas e 52 minutos, 19h52. Quero mandar um abraço para a minha amiga Sueli Sping e também para o Charles Sping. O Charles tem um programa todos os sábados, é o programa Charles Esp, né? Então, mandando um abraço para o Charles também, Charles Esp. Então aí o nosso sempre com carinho. E Géry de Oliveira também acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Então aí com o programa Fábio Tais Esporte desta
quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Quem quer anunciar a sua marca no programa Fábio Tais Esporte, pode me chamar no WhatsApp, no telefone 479-8889-8682. Faz igual o nosso amigo Ailton, caldo de cana, só alegria, né? Que fica localizado aí na rua São Paulo, número 1946, próximo a Agrus Aves. Passa lá e confira, né? Tomar aquele caldo de cana, comer aquele pastelzinho feito na hora, né? Gostoso demais. Quero mandar um abraço também, muito bem, pro nosso amigo Osni da Pipoca, né? Osni da Pipoca fica localizado na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Ele fica localizado de segunda a sexta-feira, bem em frente ao Colégio Santo Antônio. Muito obrigado, Osni, que está acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Vamos ao esporte desta quinta-feira. Vamos falar do Campeonato Catarinense Série B, né? Neste final de semana, o Carlos Renault, né? Neste final de semana aí, a equipe do Blumenau, né? Eu ia falar Carlos Renault, mas a equipe do Blumenau Esporte Clube, o Beck, venceu a equipe do Juventus 1-0, né? Aqui no SESI, o Metropolitano também fez o dever da casa, venceu o Fluminense de Joinville por 1-0. E a equipe do Camboriú bateu o Porto União 3-1. Não deu pro Porto União, né? Porto União que contratou o goleiro de 43 anos de idade para jogar. Ele é gordinho, mas contra o Metropolitano, meus amigos e minhas amigas, ele pegou bola, né? Ele pegou bastante bola, mas desta vez não deu para ajudar o Porto União e perdeu para a equipe de Camboriú por 3-1. O Atlético Tubarão venceu o Carlos Renault por 2-1 no último domingo. Nesta rodada 7, né, a equipe do Blumenau Esporte Clube joga com o Nação no SES às 15 horas. O Juventus pega o Atlético Tubarão no domingo às 15 horas. Também no domingo vamos ter Fluminense de Joinville e Camboriú. E no domingo lá em Brusque o Carlos Renault recebe o Metropolitano. São jogos aí da Série B do Campeonato Catarinense. Na rodada 8, Carlos Renault na próxima rodada recebe o Nação. O Atlético Tubarão pega o Porto União. A equipe do Fluminense de Joinville pega o a partir das 15 horas são os jogos. Na última rodada, a equipe do Metropolitano joga em Jaraguá do Sul contra o Juventus de Jaraguá. Então aí, né, o Metropolitano de Blumenau, pega o Juventus de Jaraguá na última rodada lá em Jaraguá do Sul. Blumenau, né, nosso Beck, lidera a classificação com 13 pontos. Carlos Renault é o segundo com 9. Juventus é o terceiro com 9, Nação é o quarto com 8, Camboriú é o quinto com 7, o Metropolitano é o sexto com 7, Fluminense é o sétimo com 5, o Atlético Tubarão tem 5 e a equipe do Porto União tem 3 pontos. São jogos aí da Série B do Campeonato Catarinense deste ano de 2025. Metropolitano, me falaram, né? Não jogou bem contra a equipe do Fluminense, mas venceu o jogo por 1-0, né? E aí, possibilidade. Agora, jogo difícil para o Metropolitano é no estádio do Augusto Bauli, lá em Brusque, no próximo domingo, né? Vai enfrentar a equipe do Carlos Renault. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada, né? Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Tem time catarinense também jogando nesta rodada.
Hoje, a partir das 21 horas e 35 minutos, no Rei Pelé, vamos ter CRB e Curitiba. O jogo será às 21 horas e 35 minutos, daqui a pouco, né? Também amanhã, às 19 horas, o Vila Nova recebe o Operário. No sábado, 4 da tarde, Novo Horizontino recebe o América Mineiro. O Paysandu recebe o Atlético de Goiás. Né? Esse jogo é às 18h30. Às 20h30 vamos ter Atlético Paranaense e Goiás. E aí no domingo às 16 horas, no estádio Herberto Wilson, a equipe do Criciúma recebe a equipe do Ferroviária. No domingo, na Arena Condá em Chapecó, a Chapecoense recebe o Remo às 18h30. É para lotar o estádio da Arena Condá, né? Porque a Chapecoense fez uma virada incrível, né? Incrível mesmo diante do Goiás no último jogo, né? Foi, se eu não me engano, foi contra o Goiás, não. Foi contra a equipe do Operário, né? O jogo aconteceu na última segunda-feira, né? Então o torcedor precisa realmente, né, lotar o estádio Arena Condá e empurrar a equipe da Chapecoense, porque a Chapecoense perdendo o jogo de 1-0 do Operário, e aí a Chape conseguiu a virada aos 58 minutos do segundo tempo. Incrível. E o Criciúma, né, finalmente empatou com a equipe do Goiás em 1-1. Criciúma está em 15º com 17 pontos. Né, o próximo jogo do Criciúma é em casa, né? Vai enfrentar a equipe da Ferroviária no domingo. A Chapecoense enfrenta o Operário às 18h30. Na segunda-feira, a equipe do Atlético Clube tem o jogo contra o Avaí às 19 horas. O Avaí está bem. O Avaí está na 4ª posição com 24 pontos. Tem tudo para o time do Avaí, né, chegar à elite do futebol brasileiro de 2026. Para isso, precisa vencer o Atlético Clube, porque o Atlético estava na zona do rebaixamento. Conseguiu reagir. Está na 17ª posição com 15 pontos. Aí eu digo para vocês, se o Atlético Clube vence a equipe do Avaí, né, vai a 18 pontos, deixa a zona do rebaixamento. E aí quem pode chegar na zona do rebaixamento? Tem aí o Botafogo, tem o Criciúma, tem o Operário, né? Tem esses times aí. E o Volta Redonda? Volta Redonda recebe o Botafogo, que não está bem. O Botafogo também está na elite da zona do rebaixamento, com apenas 17 pontos. Se o Volta Redonda vencer, o Volta Redonda vai a 17 pontos, mas eu acho que o Volta Redonda ainda não sai na zona do rebaixamento, mas fica aí perto para conseguir um bom resultado daqui para frente. Então, né, tem um jogo muito difícil. Campeonato Brasileiro Série B é mais difícil que o Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Cuiabá tem jogo na terça contra o Amazonas. O Amazonas está na zona do rebaixamento com apenas 14 pontos e o Cuiabá está na 9ª posição com 24 pontos. Se o Cuiabá vencer a equipe do Amazonas, o Cuiabá vai a 25 pontos. É um jogo bem equilibrado para a equipe do Cuiabá subir da tabela. Tudo que o Cuiabá quer é subir na tabela, não quer descer e quer ficar aí na elite da Série B. Então, aí são jogos aí da Série B que nós aqui da equipe Fábio Tais Esporte estão acompanhando 24 horas. Então, é um jogo bem equilibrado esse campeonato brasileiro. Principalmente a equipe da Chapecoense, né? A Chapecoense que lutou e tá aí vindo devagarzinho, tá subindo cada vez mais. Então é isso que nós queremos. Time catarinense na elite da Série A, igual que tinha Figueirense, tinha Avaí, tinha Chapecoense, aí depois
se andou. Figueirense ainda está na Série C, não consegue subir, mas fica muito difícil. Então, nosso positivo, eu, né, gostaria dos 4 times catarinenses na Série A novamente para ter um jogo mais equilibrado. Então, são essa palavra, né, que eu tenho a dizer. A Chapecoense e Criciúma estão aí. Criciúma tem um jogo, está na zona do perigo, está em 15ª posição com 15ª posição com 17 pontos. Se perder, pode até entrar na zona do rebaixamento, né? Depende do resultado do Atlético Clube e do Botafogo, que se enfrentam, né? O Atlético Clube pega o Avaí, o Botafogo pega o Volta Redonda. O Volta Redonda está na zona do rebaixamento, está em 19º lugar com 14 pontos. Eu acho que a equipe tem tudo para subir ainda. Eu digo que ainda Atlético Clube pode ainda sair da zona do rebaixamento. E aí precisa cuidar muito o Criciúma, né? Precisa cuidar do Criciúma. O Criciúma precisa fazer o dever de casa, é vencer os jogos em casa, né? Igual a Chapecoense. A Chapecoense está desejando desejar o torcedor de não vencer em casa, mas a Chapecoense agora, com essa virada que deu na última segunda-feira contra o Operário, tenho certeza que o torcedor vai lotar o estádio Arena Condá para empurrar a equipe da Chapecoense. O Remo, né? O Remo está em, vamos pegar aqui quanto está o Remo aqui. O Remo está em quinto. Olha ali, em quinta posição com 24 pontos. Se o Remo vence a Chapecoense, o Remo vai a 27 pontos. Entra no G4 ou no G3, né? Então o Remo também está fazendo um bom trabalho mesmo para tudo acontecer. O Paysandu, né? O Paysandu que estava lá embaixo na zona do rebaixamento, né? Deu uma subidinha. Vamos ver que posição está o Paysandu, né? Cadê o Paysandu aqui? O Paysandu está na 18ª posição com 14 pontos. Né? Um jogo mais difícil para o Paysandu é o Atlético de Goiás. Né? O Atlético de Goiás que está aí na... O Atlético de Goiás está na... Pegar aqui. Atlético de Goiás está em 11ª posição com 21 pontos. Então, o Paysandu dever de casa também é vencer os jogos, somar 3 pontos, somar 17 e sair da zona do rebaixamento. Isso tudo que vale para o torcedor, né? Torcedor brasileiro que acompanha nosso programa Fábio Tais Esporte. Pedro Rocha, né, Pedro Rocha é o artilheiro da equipe do Remo, com 8 gols. Depois vem o Carrão, da equipe do Ferroviária, com 6. E depois Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, com 5 gols cada. Então aí está bem equilibrado este campeonato brasileiro na artilharia. São 20 horas e 6 minutos. 20 horas e 6 minutos. Estamos aí com o programa Fábio Tais Esporte, trazendo informações esportivas para vocês desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, né? Tem aí apoio do chefe do óleo, sempre acompanhando e anunciando sua marca aqui dentro da programação do Fábio Tais. Também tem o Ayrton Caldo de Cana, só alegria, né? Que fica localizado ali na rua São Paulo, número 1946, próximo a Agro Aves. Então aí você passa lá para deliciar aquele pastel frito na hora com meu amigo Ayrton Caldo de Cana, só alegria. São 20 horas e 7 minutos, 27. Eu vou para o intervalo, eu volto já já na sequência trazendo o Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos falar aí do Brusque Figueirense na Série C. Daqui a pouco eu volto com mais informações esportivas.
Muito bem, pessoal, muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o programa Fábio Tais Esporte, 20 horas e 14 minutos, 20 horas e 14 minutos desta quinta-feira, dia 10, né, dia 10 de julho de 2025. Seja bem-vindo, mandando um abraço pro meu amigo Paulo César Gonçalves, acompanhando a gente, muito obrigado, seja bem-vindo, meu amigo Paulo César Gonçalves, né, acompanhando o nosso programa, sejam bem-vindos, também mandando um abraço lá pro pessoal do Gasparinho, né, meu grande primo Almauri, tá acompanhando a gente, muito obrigado, também o pessoal lá da Itopava Central, Zendron acompanhando a gente, Progresso acompanhando a gente, muito obrigado mesmo com esta possibilidade aí. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série B, né? Campeonato da Série C, né? Começando a Série C, o Brusque na última rodada perdeu para a equipe, né? O Brusque perdeu para a equipe do Figueirense 2-1, se eu não me engano, 2-0, não sei, vou pegar aqui a tabela, pegar toda a rodada aí para vocês. Resultado do final de semana. O Náutico empatou com o Floresta em 0-0, o Ituano bateu Redru por 2-0, Confiança e ABC empataram em 1-1. O CSA perdeu para o Caxias 3-2. A equipe do Anápolis ganhou da equipe do Itabaiana por 1-0. Londrina e Guarani empataram em 1-1. A equipe do Ipiranga empatou com o Maringá em 0-0. Brusque perdeu em casa para o Figueirense 2-0. A Ponte Preta bateu o Topense 1-0 e o Botafogo e São Bernardo empataram em 1-1, né? Então são aí os jogos do Campeonato Brasileiro Série A, que tem rodada, né? Vamos pegar aqui a rodada, que tem rodada neste final de semana. Em Mendonça, a equipe do Itabaiana recebe
o Confiança. O São Bernardo enfrenta a Ponte Preta, o Topense recebe o ABC, Floresta pega o Ipiranga, né? Já vamos ter o Guarani e Ituano jogando no domingo. Também no domingo, Botafogo e Londrina. Também no domingo, Caxias e a equipe do Anápolis. O Figueirense jogando em casa com o Náutico às 19 horas da noite, né? Jogo no domingo. Na segunda-feira, o Retrô recebe o CSA. E na cidade lá de Curitiba, o Maringá recebe o Brusque às 19h30. São jogos aí para vocês. A classificação: Caxias lidera 24, Ponte Preta é o segundo 23, o Ipiranga tem 20, Londrina tem 20, Náutico tem 16, CSA tem 16, Ituano tem 16, São Bernardo tem 16, Floresta tem 16 pontos. Guarani tem 15, Brusque tem 15, Maringá tem 14, o Figueirense tem 13, Topense tem 11, o ABC tem 11, Itabaiana tem 10. Na zona do rebaixamento, Botafogo tem 10, Anápolis tem 10, Confiança tem 9, Retrô tem apenas 8 pontos. São aí os jogos do Campeonato Brasileiro Série B. Oferecimento Chefe do Óleo, que fica localizado na rua 2 de setembro, no bairro Itopava Norte. Fala com meu amigo Gilson, que você acompanhou na live, no programa Fábio Tais Esporte. 20 horas e 18 minutos, 20 horas e 18. Vamos para o Campeonato Brasileiro Série A. O Campeonato Brasileiro Série A está voltando, né? Campeonato Brasileiro está voltando neste final de semana, né? Temos clássico do Rio, tem Vasco e Botafogo, tem Flamengo e São Paulo, né? Muito tempo parado, mas a rodada do Campeonato Brasileiro está voltando, a rodada número 13. Tem no sábado, às 16h30, Flamengo e São Paulo. Também na Beira-Rio, Internacional e Vitória às 16h30. Aí na cidade de Garrincha, em Brasília, tem Vasco e Botafogo às 18h30. Tem Bahia e Atlético Mineiro às 9 horas da noite na Arena Fonte. Aí no domingo às 19h vamos ter Corinthians e Red Bull Bragantino. No domingo, Cruzeiro e Grêmio às 8h30 da noite. Também no domingo, Fortaleza e Ceará. É o clássico Castelão, é o clássico. Aí na segunda vamos ter Juventude e Sport. O jogo adiado, né? Jogo adiado. Santos e Palmeiras. E o jogo adiado entre Mirassol e Fluminense, né? São jogos aí adiados do Campeonato Brasileiro Série A. O Flamengo lidera com 24, Cruzeiro tem 24, Bragantino tem 23, Palmeiras 22, Bahia tem 21, Fluminense tem 20, Atlético Mineiro tem 20. O Botafogo tem 18, Mirassol tem 17, Corinthians tem 16, Grêmio tem 16. Ceará tem 15, Vasco tem 16, tem 13, São Paulo tem 12, Santos tem 11, Vitória tem 11. Internacional tem 11, Fortaleza tem 10, Juventude tem 8, o Sport é o lanterna com 6 pontos. Então olha bem, meus amigos e minhas amigas, presta atenção. Jogam Juventude e Sport na segunda-feira, 8 da noite. O jogo é em Caxias do Sul, Alfredo Jaconi. Se o Juventude vencer, o Juventude dá um passo muito importante, né? E deixa o Sport lá embaixo. Se o Sport vencer, o Sport vai a 6, fica apenas 2 atrás da equipe do Juventude, né? Aí nós vamos ter o Internacional, que está na zona do rebaixamento. O Internacional recebe o Vitória. Aí o Vitória está na 16ª posição com 11 pontos cada um. Aí, se o Internacional vencer o Sport, o Internacional vai a 13. Aí a equipe do Vitória entra na zona do rebaixamento. Aí, se o Vitória vencer o Internacional na Beira-Rio, aí o Vitória vai a 13 pontos. Aí deixa o Inter para trás.
Né? Temos o Fortaleza também, o Fortaleza que não está na zona do rebaixamento. Fortaleza recebe o Ceará. A equipe do Ceará está na 12ª posição com 15. Aí, se o Fortaleza vencer a equipe do Ceará, o Fortaleza vai a 13 pontos. Aí, se o Vitória não vencer e o Santos, que não vai jogar, né? Aí pode ter aí o Fortaleza, o Internacional saindo da zona do rebaixamento e o Fortaleza e o Vitória e o Santos entrando para a zona do rebaixamento. Então isso é muito importante para os times brasileiros. Agora eu pergunto, por que a CBF bota os jogos acontecer e o jogo entre Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense adiado? Por causa do Mundial de Clubes? Né? Tudo bem, concordo. Mas realmente é difícil. Né? É difícil. Vitória, o Flamengo e Botafogo vieram, mas Fluminense e Palmeiras estão lá nos Estados Unidos ainda, acompanhando a reta final. Né? Palmeiras e Fluminense estão lá acompanhando a reta final do campeonato dos clubes. Né? A final, tudo bem, deu a final entre Chelsea e PSG na grande decisão do Mundial de Clubes. Né? O Chelsea venceu o Fluminense e o PSG venceu a equipe do Real Madrid 4-2.